Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo de número 6, versículos 1 a seguir. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. As 3 dimensões para fazer missão. Ficamos muito felizes com essa palavra que o Senhor tem nos dado, e nós vamos ver aqui as condições para que nós possamos ser usados para fazer missão. Existem 3 dimensões que nós encontramos nesse capítulo 6 de Isaías, em todo o seu capítulo, nos seus 13 versículos, considerando também o capítulo 5, capítulo anterior. Uma missão sublime, uma missão extraordinária. E quando nós lemos o primeiro versículo, logo nós entendemos que Isaías, ele não deslanchou, ele não foi enviado, ele não agiu enquanto o seu parente Uzias era vivo. Porque diz a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Podemos contextualizar, aleluia, de uma maneira alegórica daquilo que o Senhor nos revela, que havia um certo impedimento para Isaías. Nós entendemos que foi preciso a morte do rei para que Isaías entrasse então em um conflito, em uma reflexão muito profunda, como que ele, Isaías, com a morte do seu parente, perdesse o chão, perdesse a estabilidade e entrasse em um conflito, onde nós podemos entender também que Isaías talvez estivesse muito seguro de si, e Deus precisava remover esses obstáculos, porque quando Deus quer usar alguém, ele começa a remover tudo aquilo que impede. Ou quem sabe então Deus usasse a Isaías, e Isaías dissesse: quem me ajudou foi Uzias, o meu parente. Aleluia. E tudo o que Deus não quer é que a sua glória, a glória de Deus, seja dada a outrem. Então Deus, ele trata, aleluia, de remover todo e qualquer obstáculo, de remover toda e qualquer transferência de sua glória a um humano ou a quem quer que seja. Porque quando Deus quer usar, ele, num primeiro momento, ele remove todos os obstáculos e prepara o homem de uma maneira muito especial, tratando diretamente com aquele indivíduo nos seus conflitos, aleluia, removendo as suas convicções e dando a eles
uma nova dimensão. E aqui nós vamos ver 3 dimensões para fazer missão, ou 3 dimensões para ser usado por Deus. E nós precisamos dobrar a nossa atenção. E no versículo de número 2 nós encontramos a primeira dimensão, onde Deus revela a sua visão, onde Deus revela a visão de Isaías. A de Deus e a de Isaías é a qual nós vamos tratar. Os serafins estavam acima dele. No versículo 1, a Bíblia diz: eu vi o Senhor. Isaías vê o Senhor no sublime trono e ele começa a contemplar, aleluia, a aba do seu manto, enchia o séquito ou enchia o templo. E no versículo 2 ele viu os serafins que estavam acima e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, aleluia. Clamavam uns aos outros dizendo: santo, 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 aleluia. A primeira visão que Isaías tem agora é a visão celestial. Isaías, ele olha para cima. A primeira visão para fazer missão, a primeira visão para ser usado é a visão da altura, a visão da altura de Deus. Aleluia. Para fazer missão, tem que ter um encontro com Deus. Tem que ter uma convicção muito profunda daquele que o chamou, aleluia, daquele que o capacitou, que o vocacionou, daquele que é a autoridade máxima na sua vida. Porque aonde quer que vá na missão, precisará da ajuda constante do Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, a primeira dimensão é ter a visão da altura, é ter a visão de Deus. Ninguém vai à missão sem ter um encontro com Deus. Não vai por chamado humano, porque chega lá, nos primeiros desafios, retrocede. Nos primeiros desafios, abandona. Nos primeiros desafios, aleluia, abandona, joga a cruz para o lado e retorna para o seu lar, para o seu conforto. Mas aquele que tem a visão da altura de Deus, aquele que tem a visão divina de Deus, ele sabe que o Senhor lhes dará a todo instante a sua providência, enviará o seu socorro, irá curar enquanto orar, enquanto ministrar, irá fazer milagre enquanto estiver fazendo missão. Ninguém pode ir se não tiver uma visão do alto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, num segundo momento, uma segunda visão, que está lá no versículo de número 5. Então disse eu, Isaías falando: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. No versículo de número 5, a segunda visão, a visão da profundidade interior, aleluia, a visão da reflexão, a visão do olhar para dentro de si e reconhecer aonde errou, aonde falhou e se arrepender, aleluia, fazer uma visão de profundidade interior, aleluia. Ele viu as profundezas do seu próprio coração. Isaías olhou para dentro dele. Depois de olhar para Deus, ele é constrangido pelo milagre, pela teofania, de fazer uma revisão própria, uma visão de sua iniquidade, uma visão reflexiva, aleluia, de sua consciência. Haja visto e entendendo o contexto do capítulo de número 5, que Isaías aponta 6 ais. Você pode ler e você vai ver que todos os ais pronunciados no capítulo de número 5, aleluia, são 6 ais dos outros, são 6 ais alheios
Isaías observava muito os outros, leis injustas, avareza, bebedice. Ele olhava muito para a vida dos outros, para os outros, o que estava vivendo Israel. Mas quando ele olha para Deus, o sétimo ai é para ele. Ele acaba agora parando de olhar da vida dos outros para a vida dos outros e começa a olhar para dentro dele. Aleluia. E eu parece que entendo aqui um termômetro de Deus, podemos abrir aspas dizendo essa palavra, um termômetro de Deus, tirando ali a febre da sua reflexão. E aí parece que vejo Deus dizendo: Serafim, vai lá e pega a brasa agora que ele refletiu, pega a brasa agora que ele olhou para dentro dele, pega a brasa agora que ele se arrependeu, pega a brasa que agora ele vai mudar as suas atitudes, porque agora ele teve uma experiência comigo, e toca lá os seus lábios. No versículo de número 7 diz a Bíblia: com ela tocou a minha boca e disse, vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. A iniquidade e o pecado foi tirado. Depois que Isaías tem uma visão de Deus, uma visão de altura, depois que Isaías tem uma visão de si próprio, uma visão de profundidade, e no versículo de número 7, Isaías é purificado e curado. Aleluia. Ele só olhou para si depois que viu o Senhor. Ele só serviu ao Senhor depois que foi purificado. Ele só olhou para o seu semelhante com amor depois do toque de Deus. Aleluia. Quanta gente equivocada nós temos por aí, fazendo as coisas sem amor, fazendo as coisas de qualquer jeito, não passaram no processo de Deus, sem conhecer a Deus, sem conhecer a dimensão do amor, aleluia, porque para exercer missão tem que ter amor, para exercer missão tem que conhecer a Deus, aquele que envia, ter a certeza que Deus está com ele, porque diz a Bíblia, o meu justo viverá da fé, e ele vê Deus, e agora ele olha para si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia, lá no versículo de número 10, diz a Bíblia, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se para que seja sarado. Lá no versículo de número 10, Isaías agora está olhando de uma forma diferente ao comparar-se com todo o capítulo 5, o capítulo anterior, porque no capítulo anterior ele olha os outros e olha o defeito dos outros. Agora ele recebe de Deus uma nova visão, uma visão de largura, uma visão larga, uma visão de amor. Agora Isaías, depois de olhar para dentro de si, ele olha para fora de si, com outro olhar, porque agora ele conhece a Deus, e ele começa a contemplar o mundo. Agora a sua visão tinha largura, tinha extensão. Agora a sua visão era de forma diferente. Agora Isaías era voluntário, porque antes ele apontava o pecado e agora ele é voluntário para levar as boas novas, para que se arrependam do pecado, para que mudem as suas atitudes. Só viu a necessidade dos outros. Isaías, ele só viu a necessidade dos outros depois de ver a Deus e depois de ver a si mesmo. Duas visões, aleluia, do encontro, a visão de Deus, a visão de si mesmo, para receber a visão de amor para com os outros. Agora, no versículo 10,
ele olha com amor para o povo e pensa e quer que o povo se converta. Via que o povo estava doente espiritualmente. Agora Isaías entende que a doença do povo era espiritual. No capítulo 5 ele não entendia isso. Ele apontava o pecado. Ele apontava o pecador. Agora, no capítulo 6, versículo 10, ele olha para o povo e só aponta o pecado. Aleluia. Louvado seja dado o nome do Senhor. Isaías, no capítulo do número 6 e o versículo de número 10, a última parte, diz a Bíblia que o anseio de Isaías era que o povo se convertesse. Entenda uma coisa, você que me ouve, ninguém vai além da visão que tem. Aleluia. Ninguém vai além se não tiver uma revelação de Deus para ser usado. As 3 dimensões para fazer visão, para fazer missão. A visão celestial, tendo altura, a visão da profundidade, aleluia, olhando para si mesmo, e a visão da largura, usando para o povo, olhando para o povo, visando o povo agora com amor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os reis que foram contemporâneos de Isaías, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías significa dizer salvação do Senhor. Cerca de 750 anos antes de Cristo. Uzias era rei de Judá no ano 810 antes de Cristo. Mais ou menos 52 anos no governo. Isaías esperou cerca de 55 anos para ver o Senhor. Ele teve a visão do alto para poder ser usado. Ele teve a visão de si mesmo para poder ser curado. E em seguida ele recebe a visão do povo com anseio na alma de que se convertam. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.